Olá, professora. Espero que você esteja bem. Nós fazemos parte do grupo da Fazendinha e vamos explicar para a senhora alguns conceitos importantíssimos ao longo da história que influenciaram diretamente na física atualmente. Voltando um pouquinho na história, em meados de 1791 a 1867, nasce um físico inglês brilhante chamado Michael Faraday. Michael contribuiu diretamente na descoberta da indução eletromagnética. Mas, afinal de contas, o que isso significa? Isso é a base para o funcionamento de motores elétricos, que transformam eletricidade em força, ou vice-versa. Além, é claro, de fazer importantes descobertas que influenciaram no diamagnetismo e eletrólise. Mas, afinal de contas, o fazer científico ele está delimitado a pessoas que apenas possuem diplomas? Não. Michael mostra em suas pesquisas que o mais importante às vezes não é o diploma, é você dedicar na busca do conhecimento, até porque o conhecimento está em todo lugar e ele só é encontrado por aqueles que buscam. Mas é claro, Faraday fez todas essas descobertas, mas não faltou um elemento chave, que é o amor pelo que ele estava fazendo. Meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre a pergunta 2. Primeiro a gente vai falar da transformação da energia mecânica para elétrica. A gente vai pensar numa usina hidrelétrica, né? A água, ela cai nas pás, ela cai na turbina fazendo as pás girarem. E isso daí é chamado de energia mecânica de rotação. O eixo da turbina, ele está ligado a um gerador tem um ímã que ele gira dentro de bobinas de um fio condutor. E esse movimento faz o campo magnético ao redor das bobinas ser alterado o tempo todo. E os elétrons desse fio começam a se mover por causa disso, gerando uma corrente elétrica. Eu vou falar sobre o caminho inverso, né, da elétrica para a mecânica. A gente vai pensar num carro elétrico ou no motor elétrico de ventilador. A corrente elétrica, ela entra na bobina do motor e cria o campo magnético. Esse campo, ele vai interagir com os ímãs fixos no motor, fazendo que produza uma força que empurra o rotor. O rotor gira e esse eixo é a energia mecânica, que gira as pás de um ventilador ou a roda de um carro elétrico, por exemplo. Eu também vou falar sobre a equação E igual a mc ao quadrado. A gente pode dizer que essa equação fala que a energia é igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. E isso mostra que a massa e a energia são duas formas de uma mesma coisa. Um aspecto físico dessa equação revela a equivalência entre a massa e a energia, né? Que é fundamental para a gente entender processos e fenômenos como a fusão nuclear do Sol, fissão em reatores e até criação de partículas, e é um pilar da física moderna, né? A gente também pode citar como aspecto histórico que surge na virada do século XX, quando a física clássica já não explicava alguns fenômenos novos, que era no meio da revolução científica e tecnológica. E a equação abriu foi tipo uma porta para a teoria da relatividade, e que redefiniu alguns conceitos básicos de espaço, tempo e energia. Um aspecto social que impulsionou o desenvolvimento de algumas ferramentas que a gente utilizou e utiliza até hoje, né? Como o desenvolvimento de usinas nucleares que geram energia em grande escala, mas também contribuiu para o surgimento de bombas atômicas, né? E
armas, né, que geraram debates sérios. Um aspecto de gênero é que mulheres tiveram um papel fundamental, mas não teve muito reconhecimento na época. Por exemplo, a Lizzie Meitner, que ajudou a explicar a fissão nuclear. E um aspecto político é que a equação ela virou um instrumento de tipo uma arma que impactou fortemente na Guerra Fria e Projeto Manhattan e outros. Antes de estudar sobre o assunto, eu imaginava que a equação era só mais uma forma da gente determinar algum valor numérico e fazer conta, né? Agora, o que me fez mudar de ideia foi o impacto que isso teve para a humanidade e as descobertas que foram feitas através delas e a concepção de várias coisas sobre o universo. E hoje em dia eu compreendo que a equação foi um marco histórico para a humanidade, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial e a forma que a gente compreende o universo. E percebo que isso é muito importante para não só conceitos físicos, mas para a evolução da humanidade no geral. Boa noite, meu nome é Isaac Vander Silva, eu participo do grupo da Fazendinha e fiquei responsável por falar um pouco sobre como é possível a transformação de uma energia em outra, como por exemplo a conversão de energia mecânica em elétrica e a elétrica em mecânica, que abrange os geradores e motores, que são tecnologias que a gente usa muito hoje em dia, em quase tudo. E o funcionamento desses motores e geradores só é possível graças à unificação da eletricidade e do magnetismo, né? O eletromagnetismo. Eu vou falar um pouco sobre os geradores, que neles acontecem a conversão de energia mecânica em elétrica. A conversão mecânica em elétrica, nesse caso, se dá quando um agente condutor, como por exemplo uma bobina, se movimenta dentro de um campo magnético, é gerada uma corrente elétrica. E esse fenômeno é conhecido como indução eletromagnética. É o que acontece, por exemplo, nas usinas hidrelétricas e turbinas eólicas, que a água ou o vento gira uma turbina, que gira um gerador, e esse movimento mecânico é convertido em energia elétrica. Então, nos motores elétricos, a corrente elétrica ela passa por uma bobina que cria campo magnético, e esse campo magnético ele é envolvido com ímãs e é criada uma interação entre eles e gerando assim movimento. Então, a energia elétrica é transformada em mecânica. É isso que acontece em ventiladores, motores elétricos de carros e eletrodomésticos no geral que a gente usa. Essas transformações entre eletricidade e movimento só são possíveis porque Michael Faraday, um jovem estudioso, definiu o eletromagnetismo, que é a eletricidade e o magnetismo como uma só força, porém duas manifestações diferentes. Faraday então começou sua carreira como ajudante de Humphrey Davy e diante de um experimento de um dinamarquês que dizia assim que ao passar uma corrente elétrica por um fio, uma bússola próxima desviava sua direção em ângulo reto. Então Faraday ficou escandaloso com isso, ficou obcecado por esse experimento e ele assim então pensou em sua mente que existia um campo circular, uma força de campo circular ao redor do fio. E então, como na época se acreditava que a corrente elétrica era passada em linha reta, todo mundo foi contra a ideia de que existia uma energia em volta do fio. Ele chegou a fazer alguns experimentos com fios e ímãs e notou alguns movimentos circulares, como se fosse algum campo invisível. Então, com o fim dos experimentos dele, ele criou então o primeiro motor elétrico, certo?
E então ele mostrou que ao aumentar ímãs e fios e prender em sistemas presos, ele notou assim que podia transformar a energia da bateria, que era química, em eletricidade, e essa eletricidade em movimento. Ou seja, uma nova conversão de energia tinha sido desvendada. Uma grande revolução, de acordo com Einstein, né? E então, o Faraday, ele foi acusado de plágio pelo Humphrey Davy, acusado por plagiar o Wallace, um grande cientista da época. Mas logo em seguida, o Michael entrou em contato com o Wallace e foi reconhecido por ele. Também reconhecido mais tarde por Einstein, que, de acordo com ele, abriu alas para uma nova revolução do entendimento da física moderna. Então eu fiquei responsável por dizer como a unificação da eletricidade e do magnetismo contribuem para a transformação da energia elétrica em mecânica e mecânica em elétrica. Com isso, alguns cientistas da época, como Ørsted, Faraday e Maxwell, eles provaram que uma corrente elétrica gera um campo magnético, e um campo magnético variável pode gerar eletricidade. Isso que permite o funcionamento dos geradores e motores e quase toda a tecnologia elétrica moderna. Em resumo, então, geradores transformam movimento em eletricidade e motores transformam a eletricidade em movimento. E essas transformações só são possíveis graças ao fenômeno do eletromagnetismo, que é a unificação da eletricidade e do magnetismo, que contribuem diretamente nessas transformações de energia. E essa descoberta só foi possível graças ao Faraday, um grande jovem estudioso que, apesar de não ser diplomado, ele foi um grande revolucionário. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha reflexão individual e responder aquelas 3 perguntas. A primeira é, antes de estudar este tema, o que eu pensava sobre ele? Então, quando eu vi a equação E igual a mc ao quadrado, eu pensava que seria algo que estaria fora da minha realidade, que mais ligado à física teórica e não muito presente ao meu redor. Mas eu percebi que não é bem assim e que está diretamente ligada comigo e ao meu entorno. E sobre a segunda questão, o que mais me surpreendeu ou fez mudar de ideia durante o estudo foi descobrir que essa equação não se trata apenas sobre energia nuclear, mas que matéria e energia são 2 formas da mesma coisa. E também me chamou a atenção o embalo que foi essa revolução para a ciência, né? Então, sobre a terceira questão, como compreendo este assunto agora depois de realizar o estudo e a pesquisa? Agora eu vejo a fórmula E igual a mc ao quadrado não só como uma fórmula, mas como um símbolo da genialidade de Einstein e um marco na física moderna. Também percebi que estão ligados a massa, a energia e a velocidade da luz. Para mim agora faz sentido observar que a matéria não é algo fixo e parado, mas que pode se transformar em energia. E também eu achei importante essa percepção que eu não devo olhar somente para o óbvio, e também aprendi a valorizar que a ciência consegue transformar algo abstrato em conhecimento que molda e explica, né, o mundo real. Olá, professora Karen, meu nome é Gabriela e nessa parte do nosso trabalho nós vamos falar sobre a relação entre ciência e sociedade e a equação E igual a mc ao quadrado. Essa fórmula, criada por Albert Einstein em 1905, é uma das mais conhecidas do mundo e revolucionou a física moderna. Ela mostra que massa e energia são equivalentes, ou seja, podem ser convertidas uma na outra. Mais do que uma ideia científica, essa descoberta teve efeitos profundos na história, na política, na medicina e até mesmo na ética da humanidade. A equação E igual a mc ao quadrado significa que E
E a energia é igual a massa, m, multiplicada pela velocidade da luz, c, ao quadrado. A velocidade da luz é um número enorme, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ao elevar esse valor ao quadrado, a equação mostra que uma pequena quantidade de massa pode se transformar em uma quantidade gigantesca de energia. Esse foi um conceito revolucionário porque mudou a forma de como entendemos o universo. A matéria não é algo fixo, mas pode ser transformada em energia. Historicamente, essa ideia abriu caminho para o desenvolvimento da energia nuclear. Antes mesmo da construção de reatores e bombas atômicas, os cientistas já sabiam que a transformação de massa em energia poderia liberar forças colossais. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse conhecimento levou ao Projeto Manhattan e à criação das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esses acontecimentos marcaram profundamente a humanidade, mostrando tanto o poder destrutivo da ciência quanto a responsabilidade ética que ela exige. Mas a mesma equação que possibilitou a bomba também abriu portas para os avanços construtivos. Na medicina, por exemplo, a radioterapia utiliza princípios derivados dessa relação entre massa e energia para tratar o câncer, salvando milhões de vidas. Outra aplicação é o PET scan, que usa pequenas quantidades de substâncias radioativas para gerar imagens detalhadas do corpo humano. Além disso, a energia nuclear também pode ser usada para gerar eletricidade em usinas, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa, em comparação com combustíveis fósseis. O impacto social e político da equação E igual a mvc ao quadrado foi imenso. Ela esteve no centro da corrida nuclear durante a Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam poder militar e tecnológico. Ao mesmo tempo, essa ciência foi construída em um ambiente dominado por homens e muitas contribuições de mulheres cientistas foram invisibilizadas. Um exemplo é Lise Meitner, física que ajudou a explicar a fissão nuclear, mas foi esquecida quando o prêmio Nobel foi concedido apenas ao seu colega masculino. Isso mostra que a ciência não acontece isolada, mas dentro de contextos sociais e políticos que afetam quem é conhecido. Para mim, esse estudo mostra que a ciência tem um papel essencial como ferramenta de previsão e transformação. Por isso, eu acredito que o conhecimento científico precisa caminhar junto com valores éticos e responsabilidade social, para que esteja sempre a serviço da vida e não da destruição. No entanto, seu impacto depende de como a sociedade escolhe utilizar. A mesma equação que gerou medo e destruição também gerou esperança e cura. Por isso, acredito que o conhecimento científico precisa caminhar junto com valores éticos e responsabilidade social, para que esteja sempre a serviço da vida e não da destruição. Olá, professora Karen, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Emily, sou uma das integrantes do grupo da Fazendinha. Nós ficamos na parte 1 do trabalho e eu vou falar um pouco mais sobre como a universidade pode atrapalhar ou auxiliar a perpetuação do conhecimento desenvolvido dentro dela. Então, na parte 1 é abordada a história do cientista Michael Faraday. Ele é uma pessoa de origem humilde, o pai dele é ferreiro, e ele consegue a oportunidade de ser aprendiz de encadernação. Nesse trabalho, ele consegue desenvolver muito bem e tudo, e ele consegue impressionar uma pessoa que ele fez um trabalho lá. E para recompensar o Faraday, que sempre foi uma pessoa que sempre mostrou muito interesse pela parte do conhecimento e sempre gostou muito de estudar, ele mostra isso para as pessoas e como recompensa, né, essa pessoa que ele fez o trabalho resolveu dar esse ingresso de uma palestra de um químico bem famoso na época. E ele acaba acessando o meio acadêmico devido a esse presente que ele ganhou. Porque acredito que não seria possível, porque na época e até nos dias atuais, o meio acadêmico ele é muito elitizado. Então, no documentário ele fala que apenas cavaleiros acessavam essa parte do conhecimento na época. E nessa palestra que ele foi, lógico, ele se sentia muito deslocado, devido que apenas pessoas da alta sociedade iam e tinham acesso ao conhecimento. Então, nessa palestra, ele acaba fazendo uma amizade com o químico palestrante e um tempo depois, esse químico chama ele para trabalhar junto com ele no laboratório e desde então ele começa a desenvolver os trabalhos dele com maior profundidade devido ao espaço que ele está acessando, né?
Então, assim, que pensamento que a gente pode chegar? Assim, não só como antigamente e como hoje em dia, o conhecimento ele acaba ficando muito preso, né? Como se fosse uma bolha. E alguns conhecimentos acabam que ficam meio que presos nessa bolha e não saem para a sociedade. Sem contar das diversas desigualdades que existem, que o pessoal não tem essa oportunidade de estar estudando igual a gente. Então é basicamente isso. A universidade ela acaba prendendo, às vezes, muito conhecimento dentro daquilo e não espalhando tanto para a sociedade. Não só antigamente, como hoje em dia, igual eu já falei. E é isso, basicamente. Agora, levando em consideração ao bloco reflexivo sobre o tema, a primeira pergunta seria, antes de estudar o tema, o que eu pensava sobre ele? Então, durante o vídeo, eles mostram que existem várias integrações entre as matérias. Matérias, eu digo, física, química, entre outras, para chegar a uma conclusão só. Então, foi isso que eu pensava, tipo assim, na minha cabeça, física era só física e não interferia outras matérias. Segunda pergunta, o que mais me surpreendeu ou me fez mudar de ideia durante o estudo? É igual eu tinha comentado antes, eu ficava muito engessada em uma só determinada matéria, né? E o que me fez mudar de ideia, assim, durante o estudo é como tudo tem muito sentido e como as coisas se encaixam e a gente acaba normalizando aquilo. Como as coisas vão passando despercebidas e como teve várias outras pessoas que dedicaram a sua vida àquilo que a gente acaba não levando tanto em consideração. Tipo assim, Newton quebrou a cabeça dele para pensar naquela regra dos corpos em movimento, que permanece em movimento e fica parado, e a gente acaba meio que relevando aquilo. E como que eu compreendo tudo isso agora? Que a gente tem que pensar no nosso cotidiano como reações físicas e químicas que nos levam a valorizar tanto o conhecimento de outras pessoas que já estiveram, que já dedicaram sua vida àquele estudo, e como a gente deve perpetuar esse conhecimento para frente. Às vezes, quando você está com uma criança pequena, você sabe que é assim que funciona e tal. Valorizar esse conhecimento. E é essa reflexão que eu tenho sobre o vídeo. E a ausência de mecanismos que registram as descobertas fora da universidade prejudicam diretamente no avanço científico da natureza e do cosmos, porque a maioria das grandes descobertas acontecem de forma inesperada e elas são vistas por pessoas que não estão no meio acadêmico. Então, se dermos ênfase em entender que grandes descobertas às vezes não estão atreladas com grandes cientistas, por exemplo, formados em grandes universidades, a gente consegue ver que você, professora, também somos grandes cientistas e, sem sombra de dúvidas, o meio acadêmico é um pontapé inicial muito grande. Porém, o amor por descobrir e o amor por buscar conhecimento sempre será o alicerce do avanço da ciência. Basicamente, o que eu posso tirar de aprendizado com esse trabalho que a professora passou e toda essa história que engloba o E igual a mc², podemos pensar que sem essa definição de pensamento, a gente não conseguiria ter hoje, por exemplo, grandes coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que eventualmente poderiam ser úteis na época. Então, pensando por um lado mais crítico, podemos definir que, por exemplo, quando foi descoberto toda a estrutura do átomo, que energia pode converter em massa, a humanidade teve um passo muito significativo na sua evolução. E que sem esses grandes pensadores, tanto na área da física quanto da química, mesmo que hoje em dia o reconhecimento por essas áreas seja tão baixo, podemos sim ver e reconhecer o trabalho desses grandes cientistas.